Hello everyone, how are you doing today? Aqui é a Teacher Fê e hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que é uma grande questão para quem está aprendendo inglês. O tema é Present Perfect. O Present Perfect é uma estrutura considerada intermediária em termos de aprendizado do inglês, então é uma estrutura que costuma assustar muita gente quando a gente está aprendendo um novo idioma. Porém, não tem muito segredo. Uma vez que você entende o processo e as estruturas necessárias, fica tudo mais tranquilo para utilizar. E essa é uma estrutura gramatical e um tempo verbal que é muito útil para muitas situações, então é interessante que você saiba como aplicá-lo. Imagina uma linha do tempo. Nessa linha do tempo a gente vai destacar dois períodos, o passado e o presente. Entre eles você vai encontrar o Present Perfect, que é um tempo que tem ligação tanto com o passado quanto com o presente. Normalmente ele descreve situações que aconteceram no passado e que têm impacto no tempo presente. Então é dessa maneira que a gente determina onde o Present Perfect se encontra na linha do tempo. Algumas questões que são importantes a gente ressaltar vêm primeiro com relação à estrutura. A estrutura é a mesma em muitas situações, porém ela se altera dependendo do tipo de frase que você quer construir. Então, vamos começar pelo básico. Um dos elementos que é presente em todas as frases de Present Perfect é a palavra e o verbo have. O verbo have vai ser utilizado em todas as frases de Present Perfect, porém ele vai ser alterado dependendo do sujeito da frase. Então, se você tem a terceira pessoa do singular, que a gente já conhece porque já vimos vídeos lá atrás, que são he, she, it, masculino, feminino e neutro, nesse caso, você vai alterar esse verbo. Ao invés de usar have, você utiliza has, que é a mesma coisa, porém, ele sofre alteração devido ao sujeito que está sendo utilizado. Sabendo que a gente precisa utilizar o have ou o has, a gente tem que passar para a próxima parte. Então, no Present Perfect, além de utilizar essas palavras, você precisa de verbos de ação. E esses verbos de ação serão colocados num tempo que a gente chama de passado particípio, past participle. Esse tipo de tempo verbal é utilizado somente em situações que já têm uma estrutura anterior. Então, se você tem o Present Perfect e você utiliza have ou has e um verbo no passado particípio, a sua estrutura está completa. O passado particípio é bem semelhante ao passado simples, o past simple, que a gente já conhece bem. Só que a diferença é que verbos regulares costumam se manter iguais, enquanto que irregulares são bem diferentes entre um e outro. Então vou te dar um exemplo. Se eu tenho o verbo dance, que a gente sabe que é um verbo regular, tanto o passado simples quanto o particípio vão ser danced. A escrita é a mesma, a pronúncia é a mesma, não sofre alteração. Porém, se eu tenho um verbo irregular como go, eu vou ter dois tipos de estrutura. A primeira no passado simples vai ser went e a segunda no passado particípio vai ser gone. Então, eles mudam bastante de acordo com a categoria em que eles se encontram. Verbos irregulares sempre serão assim. Então, vamos imaginar a seguinte frase. Eu quero dizer que eu já estive no Rio de Janeiro 4 vezes, então eu vou dizer I have been to Rio 4 times. Eu tenho o sujeito lá no início, I, primeira pessoa. Depois eu tenho have, que é a estrutura básica, que sempre vai estar lá. Logo depois eu tenho been. Been é passado particípio de be, então a gente já aplicou um verbo que é bem diferente da forma do passado simples. Logo depois, você continua com a frase normal, o seu complemento não sofre alteração, dependendo do tempo verbal. Então, a parte que é importante a gente saber é esse início. I have been, ok? Agora, imaginando uma situação diferente. Digamos que eu quero negar essa informação, que essa não seja uma informação verdadeira. Então eu vou fazer uma alteração simples na minha frase para torná-la negativa. E qual que é o processo nesse caso? Eu vou incluir uma palavra. Eu vou incluir o not junto com o have. Então, ao invés de dizer I have been, eu vou dizer o quê? I haven't been to Rio 4 times. E esse haven't é a junção das duas palavras, have e not juntinhos. Caso eu queira ter uma entonação um pouco mais, não necessariamente agressiva, mas um pouco mais incisiva, eu posso manter essas duas palavras separadas. Então eu posso dizer I have not been to Rio 4 times. Normalmente quando a gente mantém o not separado, é porque ele tem uma ênfase maior. A negação tem uma ênfase maior. Então é uma opção que você tem também. Agora, caso eu queira fazer uma pergunta, aí a estrutura é um pouquinho diferente, mas é semelhante a outras coisas que vocês já aprenderam. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Nós temos o have, que é sempre presente, independente de que tipo de frase de Present Perfect seja, e ele vai ser movido para o início da minha frase, ele vai ser a minha primeira palavra. Então, digamos que ao invés de falar de quantas vezes eu estive no Rio, eu quero perguntar para outra pessoa.
se essa pessoa já esteve nesse estado. Então, a pergunta que eu faria seria: Have you been to Rio? O que acontece é simples. As palavras são as mesmas, exceto pela mudança de primeira para segunda pessoa, só que eu tive que mover o meu verbo have para o início da minha frase. É assim que as perguntas de present perfect são formadas. Então, formas afirmativa, negativa e interrogativa seguem esse mesmo padrão. E caso você esteja trabalhando com um pronome diferente, caso seja a terceira pessoa do singular, aí você faz aquela alteração simples. Você aplica da mesma maneira, porém, ao invés de utilizar o have, você utiliza has. Uma coisa que pega para a maioria dos alunos que estão estudando essa parte é diferenciar o past simple do present perfect, porque eles são muito próximos ali na linha do tempo. Então, para você determinar qual elemento tem que ser utilizado, é muito importante que você preste atenção no período em que as coisas acontecem. Por quê? Porque o passado simples, ele fala de ações que começaram e terminaram antes do momento da fala. O present perfect já é diferente. A gente fala de uma ação que aconteceu no passado, porém os efeitos dela continuam até o presente. Então, o que vai determinar isso? Muitas vezes você vai conseguir identificar por expressões de tempo que você tem no fim da sua frase. Então, digamos que a frase seja: I went to the mall yesterday. Eu fui ao shopping ontem. Então, você tem a palavra yesterday e ela deixa claro para você que essa foi uma ação que começou e terminou no dia anterior. Então, claramente, é uma frase de past simple. Enquanto que se você dissesse, por exemplo, I have gone to the mall today, significa que você foi ao shopping no dia de hoje e o dia de hoje ainda não acabou. Então, essa é uma ação do passado que tem impacto no presente ainda. Então, é importante que você preste atenção a essas características. Esses indicativos de tempo vão ajudar muito para que você saiba identificar qual tempo verbal você está utilizando naquele momento. Nem sempre você vai ter a palavra especificamente no fim da frase. Nem sempre você vai ter um today, ou yesterday, ou next week. Às vezes você não tem. Porém, o contexto da frase e da conversa ou do texto que você está lendo vai te deixar saber se aquilo é uma coisa que aconteceu no passado e acabou no passado ou se é algo que tem efeitos no presente. Então é muito importante que você tenha atenção a esses detalhes. As expressões de tempo, se houverem, caso não, dá uma analisada no contexto geral do que você está estudando para poder saber de que tempo verbal você está falando de verdade. Agora, mesmo com essa explicação, é muito importante que vocês tenham embasamento teórico com relação a esse tipo de gramática. É algo avançado e é importante que você saiba utilizar sempre que necessário. A minha dica é que você dê uma olhada na nossa plataforma e veja quais são as atividades relacionadas a essa matéria, para que você possa, de fato, exercitar o seu conhecimento. Porque agora que você já ouviu a explicação básica, é só você buscar mais informações e fazer exercícios que ajudem você a fixar essa informação na cabeça. Como sempre, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em curtir e segue o nosso canal e se inscreve no nosso canal para você poder acompanhar todas as atualizações. Aqui a gente tem muitas dicas de inglês e também vídeos diferenciados sobre música, sobre filmes, tem muita coisa bacana que você pode acompanhar. Compartilha com seus amigos para que eles possam também aprender sobre o Present Perfect, que é uma coisa muito importante para quem está aprendendo inglês, e acompanha as nossas atualizações sempre que possível. That's all, folks! Bye bye!